não causar desgraça. Se hoje alguém se tornasse, sem mais nem menos, iniciado, faltar-lhe a experiência a ser ainda obtida através das encarnações no futuro, até que lhe fossem dados a conhecer os correspondentes mistérios no decurso normal de sua evolução. Por isso essas experiências, diante do portal da iniciação, precisam ser substituídas por algo diferente. Sendo assim, os primeiros ensinamentos do candidato à iniciação constituem um substituto de futuras experiências. São as assim chamadas provas pelas quais ele terá de passar e que constituem uma sequência regular da vida anímica. Seus exercícios, como descritos nos capítulos precedentes, forem corretamente prosseguidos. Dessas provas fala-se muito em livros. Contudo, é mais do que natural que tais comentários, via de regra, suscitem representações completamente errôneas quanto à natureza das mesmas. Pois quem não passou pela preparação e iluminação jamais vivenciou algo dessas provas. Por conseguinte, tal pessoa será incapaz de descrevê-las apropriadamente. Ao candidato à iniciação terão de revelar-se certas coisas e factos pertencentes aos mundos superiores. No entanto, ele só as poderá ver e ouvir se for capaz de sentir as percepções espirituais, como figuras, cores, sons, etc., a cujo respeito foi relatado nos comentários sobre preparação e iluminação. A primeira prova consiste em que ele adquira uma visão mais verdadeira das qualidades dos corpos inanimados e, depois, das plantas, dos animais e do ser humano, tal como a pessoa comum as possui. Com isto, contudo, não nos referimos ao que se denomina hoje em dia conhecimento científico. Pois não se trata de ciência, mas de visão. Via de regra, o processo é tal que o candidato à iniciação aprende a reconhecer como as coisas da natureza e os seres vivos se manifestam ao ouvido e ao olho espirituais. De certa forma, essas coisas apresentam-se desvendadas, nuas, diante do observador. Ao olho sensorial e ao ouvido sensorial ocultam-se as qualidades que a esse ouvem e veem. Para a percepção sensorial estas se encontram como que envoltas por um véu. O fato de esse véu cair, para o candidato à iniciação, repousa sobre um processo que se denomina processo de combustão espiritual. Por isto, esta primeira prova é chamada de prova do fogo. Para muitas pessoas, a vida comum já constitui por si um processo iniciático, mais ou menos inconsciente, por meio da prova do fogo. São aquelas que passam por ricas experiências desse tipo, cuja autoconfiança, coragem e perseverança crescem de maneira sadia. Elas aprendem a suportar dor, decepção, fracasso de empreendimentos com grandeza de alma e, notadamente, com calma e força inabaláveis. Quem passou por experiências desse tipo já é muitas vezes um iniciado, sem que o saiba nitidamente. Falta, então, apenas pouco para que se lhe abram os ouvidos e olhos espirituais, vindo-lhe a tornar-se um clarividente. Pois é preciso notar o seguinte: numa verdadeira prova do fogo, não se trata de satisfazer a curiosidade do candidato. Sem dúvida ele chega a conhecer fatos extraordinários, dos quais outras pessoas não têm a mínima ideia. Contudo, esse conhecer não é objetivo, mas apenas o meio conduzindo ao objetivo. No entanto, o objetivo consiste em que o candidato, através do conhecimento dos mundos superiores e de verdadeira autoconfiança, adquira maior coragem, além de uma grandeza de alma e perseverança totalmente diferentes do que, via de regra, podem ser adquiridas no âmbito do mundo inferior. Depois da prova do fogo, cada candidato ainda pode regressar. Em tal caso, fortalecido físico e animicamente, ele dará continuação à sua vida e, por certo, prosseguirá na iniciação somente numa encarnação ulterior. Na presente, no entanto, será na sociedade humana um membro mais útil do que era antes. Seja qual for a situação em que se encontre, sua firmeza, sua prudência,
sua benéfica influência sobre seus semelhantes e sua determinação terão aumentado. Se o candidato, depois de consumada a prova do fogo, quiser prosseguir na disciplina do oculto, deve ser-lhe desvendado um determinado sistema de escrita, habitual nas disciplinas do ocultismo. Nesses sistemas de escrita se revelam os ensinamentos do oculto propriamente ditos. Ora, aquilo que está verdadeiramente oculto nas coisas não pode ser expresso diretamente pelas palavras da linguagem comum, como tampouco pode ser anotado pelos sistemas comuns de escrita. Aqueles que aprenderam de iniciados traduzem os ensinamentos da ciência oculta para a linguagem comum do melhor modo possível. A escrita oculta se revela à alma quando esta alcançou a percepção espiritual, pois essa escrita sempre se encontra grafada no mundo do espírito. Não se pode aprendê-la como se aprende a ler uma escrita artificial. Trata-se muito mais de crescer de maneira apropriada ao encontro do conhecimento clarividente, e no decurso desse crescer desenvolve-se, qual uma faculdade anímica, a força que se sente impelida a decifrar os acontecimentos e entidades do mundo espiritual como caracteres de uma escrita. Poderia ser que essa força e, juntamente com ela, a vivência da respectiva prova, despertasse como que espontaneamente com o progresso evolutivo da alma. Mas alcança-se mais seguramente o fim quando se obedece às instruções dos experimentados pesquisadores do oculto, que dispõem de habilidade na decifração da escrita oculta. Os signos da escrita oculta não foram arbitrariamente imaginados, mas correspondem às forças que actuam no universo. Aprende-se, por meio de tais signos, a linguagem das coisas. Ao candidato revela-se logo que os signos que vai conhecendo correspondem às figuras, cores, sons, etc., que ele aprendeu a perceber durante a preparação e a iluminação. Ele constata que todo o precedente foi apenas uma espécie de soletrar. Só agora começa a ler nos mundos superiores. Tudo o que antes era apenas figura, som e cor isolados se lhe apresenta numa grande conexão. Só agora ele ganha verdadeira segurança na observação dos mundos superiores. Antes nunca podia saber com certeza se as coisas que havia visualizado haviam sido vistas corretamente. E só agora pode haver um entendimento regular entre o candidato e o iniciado nas áreas do saber superior. Ora, qualquer que seja a forma de convivência de um iniciado com outra pessoa na vida comum, ele só poderá comunicar algo do saber superior de forma imediata pela referida linguagem de signos. Por meio dessa linguagem o discípulo também chega a conhecer certas regras de conduta para a vida. Ele conhece certos deveres, dos quais anteriormente nada sabia. E uma vez conhecendo essas regras de conduta, será capaz de realizar actos com uma significação que actos de um não iniciado jamais poderiam ter. Ele atua a partir dos mundos superiores. As diretrizes para tais actos só podem ser entendidas na referida escrita. É necessário acentuar, no entanto, que existem pessoas capazes de executar tais actos inconscientemente, embora nunca tenham passado por uma disciplina do oculto. Tais benfeitores do universo e da humanidade passam pela vida abençoando e fazendo bem. Por motivos que não cabe abordar aqui, foram-lhes conferidos dons que parecem sobrenaturais. O que os distingue do discípulo é unicamente o fato de que este último age com consciência, com pleno discernimento de toda a relação. Ele conquista, por meio da disciplina, aquilo com que os outros foram agraciados pelos poderes superiores, para o bem do mundo. Pode-se venerar francamente tais abençoados por Deus, mas nem por isso se deve considerar supérfluo o trabalho da disciplina. Depois do aprendizado da mencionada escrita de signos, começará para o discípulo mais uma prova. Por meio desta será demonstrado se ele é capaz de mover-se livre e seguramente no mundo superior. Na vida comum, o indivíduo se vê movido a seus actos por impulsos exteriores. Ele se dedica a uma coisa ou outra porque as condições impõem estes ou aqueles deveres.
Certamente não será necessário mencionar que o discípulo não poderá descuidar de nenhum de seus deveres na vida comum, sob o pretexto de viver em mundos superiores. Nenhum dever no mundo superior pode obrigar alguém a descuidar de um só dever no mundo comum. O pai de família continua, da mesma maneira, a ser um bom pai de família, a mãe, da mesma maneira, boa mãe. O funcionário público não será impedido por nada, tampouco o soldado ou outros quaisquer, quando se tornam discípulos. Pelo contrário, todas as qualidades que fazem com que o indivíduo se torne competente na vida intensificar-se-ão no discípulo, num grado qual um não iniciado não pode fazer ideia. E mesmo que ao não iniciado isso não pareça assim, o que nem sempre, até raramente é o caso traço. Isso advém do facto de ele nem sempre ser capaz de julgar o iniciado corretamente. O que o último faz às vezes não é, de imediato, compreensivo ao outro. Mas também isto, como foi mencionado, apenas se notará em casos excepcionais. Para quem alcançou o citado grau de iniciação existem, pois, deveres não determinados por nenhum impulso exterior. Ele não é impelido a essas coisas por condições exteriores, mas pelas medidas que lhe são reveladas na linguagem oculta. Agora terá de mostrar, por meio da segunda prova, ser capaz de agir, guiado por tal medida, tão segura e firmemente quanto um funcionário executa os deveres a que está obrigado. Para este fim, o candidato, por meio da disciplina oculta, sentir-se-á colocado frente a uma determinada tarefa. Deverá executar uma ação de acordo com percepções baseadas no que aprendeu nos graus da preparação e da iluminação. E o que terá de executar ele deverá reconhecer através da escrita caracterizada que assimilou. Se reconhecer sua tarefa e agir corretamente, terá passado pela prova. Reconhece-se o êxito na mudança produzida pela ação nas percepções vivenciadas qual figuras, cores e sons dos ouvidos e olhos espirituais. Nos progressos da disciplina do oculto indica-se nitidamente como essas figuras, etc., se parecerão e serão vivenciadas após a ação. E o candidato deverá saber de que forma produziu tal mudança. Denomina-se essa prova a prova d'água porque, ao actuar nesses planos superiores, falta ao indivíduo o apoio das condições externas, tal como lhe falta apoio ao mover-se na água cujo fundo ele não alcança. O processo terá de ser repetido tantas vezes quantas forem necessárias, até que o candidato adquira plena segurança. Também nessa prova trata-se da aquisição de uma qualidade, e, por meio das experiências no mundo superior, dentro de pouco tempo o indivíduo desenvolve essa qualidade num grau tão elevado que, no decurso normal da evolução, certamente teria de passar por muitas encarnações para atingi-lo. O que importa, em verdade, é o seguinte: a fim de causar a referida mudança no plano superior da existência, o candidato poderá meramente seguir aquilo que resulta da sua percepção superior e da leitura da escrita oculta. Se a sua ação lhe entremeasse algo de seus anseios, opiniões, etc., se por um só instante deixasse de seguir as leis que reconheceu como sendo verdadeiras e seguisse seus impulsos, aconteceria algo totalmente diferente do que deve suceder. Neste caso, o candidato perderia imediatamente a direção do alvo da ação, sobrevindo confusão. Por isso se oferece sobremaneira ao indivíduo a oportunidade de, através desta prova, desenvolver seu autodomínio. E é isto que importa. Novamente, esta prova será mais facilmente vencida por aqueles que, antes da iniciação, levaram uma vida que lhes tenha proporcionado a aquisição de autodomínio. Quem adquiriu a faculdade de seguir os elevados princípios e ideais com prejuízo dos caprichos e arbitrariedades pessoais, quem soube corresponder sempre ao dever, mesmo quando as inclinações e simpatias pretenderam desviá-lo desse dever, já é, inconscientemente, um iniciado em plena vida comum. E será preciso apenas algo insignificante para que ele vença a prova descrita. Convém até mesmo dizer que,
Via de regra, será inteiramente necessário ele já haver alcançado inconscientemente na vida um certo grau de iniciação, para vencer a segunda prova. Pois assim como para muitas pessoas que na juventude não aprenderam corretamente a escrever fica difícil recuperá-lo ao alcançarem a plena maturidade da vida, também será difícil desenvolver o necessário grau de autodomínio nas incursões aos mundos superiores se, anteriormente, não se houver adquirido, nesse particular, um certo grau na vida cotidiana. As coisas do mundo físico não se modificam, seja lá o que se deseje ou cobice, sejam quais forem nossas inclinações. Nos mundos superiores, no entanto, nossos desejos, cobiças e inclinações actuam sobre as coisas. Se aí quisermos actuar sobre as coisas de forma adequada, deveremos saber dominar-nos plenamente. Teremos de unicamente obedecer às regras certas e não nos subjugar a arbitrariedade alguma. Uma qualidade do indivíduo, de especial consideração neste grau da iniciação, é um juízo absolutamente sádio e seguro. Ao desenvolvimento de tal faculdade já se deve atentar em todos os graus precedentes, e no grau atual deverá evidenciar-se se o candidato sabe manejá-la de modo a estar apto para a autêntica trilha do conhecimento. Ele só poderá avançar se souber distinguir ilusão, fantasmagoria ilusória, superstições e toda espécie de quimera da verdadeira realidade. E nos graus superiores da existência isto é mais difícil que nos inferiores. E aí cada preconceito, cada opinião pessoal se desvanece em relação a coisas que importam. E unicamente a verdade terá de ser o fio de prumo. Deve reinar uma integral disposição para renunciar imediatamente a um pensamento, a uma opinião, a uma inclinação, se o pensar lógico tal reclamar. Certeza nos mundos superiores somente será alcançada se a própria opinião jamais for poupada. Pessoas com modo de pensar inclinado a fantasmagorias, a superstições, não podem fazer progresso algum na trilha do oculto. O discípulo terá de conquistar um precioso bem. Todas as dúvidas sobre os mundos superiores lhe serão tiradas, e estes se lhe desvendam em suas leis perante seu olhar. Mas ele não poderá conquistar esse bem enquanto se deixar enganar por quimeras e ilusões. Seria mal para ele se sua fantasia, seus preconceitos passassem com seu intelecto. Sonhadores e fantasistas são tão pouco aptos para o caminho do oculto quanto são pessoas supersticiosas. Nunca é demais sublinhar tudo isso. Ora, nos sonhos, fantasmagorias e superstições estão à espreita os piores inimigos no caminho para a cognição dos mundos superiores. Não se deve imaginar que o discípulo fique privado da poesia da vida, da capacidade de entusiasmo por causa das palavras inscritas sobre o portal que conduz à segunda prova de iniciação. Terás de deixar para trás todos os preconceitos, e porque no portal de entrada à primeira prova ele já teve de ler, sem bom senso, todos os teus passos serão em vão. Se dessa maneira o candidato tiver progredido o suficiente, aguardá-lo-á, então, a terceira prova. Agora, nenhum objetivo lhe será perceptível. Tudo está colocado em suas próprias mãos. Ele se encontra numa situação em que nada o impele a agir. Terá de encontrar, inteiramente por si, seu caminho. Coisas e pessoas que possam induzi-lo a algo não existem. Não há nada e ninguém que lhe possa dar, agora, a força de que necessita, a não ser ele próprio. Se não encontrasse essa força em si próprio, dentro de pouco tempo estaria onde anteriormente estivera. No entanto, temos de dizer que apenas poucos, dentre os que venceram as provas precedentes, não encontrarão essa força. Ou se fica para trás já antes, ou se vence também aqui. Tudo que é necessário consiste em rapidamente entender-se consigo mesmo. Pois trata-se de encontrar aqui o seu eu superior no sentido mais verdadeiro da palavra. É preciso rapidamente decidir-se a ouvir a inspiração do Espírito em todas as coisas. Aqui não há mais tempo para reflexões, dúvidas e assim por diante. Cada minuto de vacilação somente provaria que a pessoa ainda não está amadurecida.
O que impede de ouvir o espírito terá de ser corajosamente superado. É preciso demonstrar presença de espírito nessa situação. E é essa também a qualidade cujo desenvolvimento completo é almejado neste grau de evolução. Todas as seduções para o agir, até mesmo para o pensar, às quais o indivíduo estava acostumado até então, deixam de existir. A fim de não permanecer inativo, o indivíduo não pode perder-se a si próprio. Pois só em si próprio poderá encontrar o único ponto firme em que será capaz de manter-se. Ninguém que leia isto sem estar mais familiarizado com as coisas deveria sentir uma antipatia face a essa autorreferência, posto que significa a maior bem-aventurança para o indivíduo o facto de vencer a prova descrita. E, não menos que nos outros casos, a vida comum também é quanto a este ponto, para muitas pessoas, uma disciplina do oculto. Para pessoas capazes de, sem vacilações, sem muitas reflexões, tomar uma decisão rápida frente a tarefas da vida com que repentinamente se defrontem, a vida é uma tal disciplina. As situações adequadas são aquelas em que uma ação eficaz se torna de imediato impossível se o indivíduo não intervir rapidamente. Quem intervém com prontidão à vista de uma desgraça, ao passo que durante alguns momentos de vacilação a desgraça já teria ocorrido, e que fez de tal capacidade de decisão rápida uma permanente qualidade sua, adquiriu inconscientemente o amadurecimento para a terceira prova. Ora, nela se trata do desenvolvimento da absoluta presença de espírito. Na disciplina do oculto esta é denominada prova do ar, pois nela o candidato não pode apoiar-se nem no chão firme das causas exteriores nem naquilo que resulta das cores, formas, etc., que chegou a conhecer por meio da preparação e da iluminação, mas exclusivamente em si próprio. Se houver vencido esta prova, o discípulo tem permissão de penetrar no templo dos conhecimentos superiores. O que a esse respeito se tem a acrescentar só pode ser expresso pela mais escassa alusão. O que agora terá de ser cumprido é frequentemente expresso da seguinte forma: o discípulo teria de prestar um juramento no sentido de não trair em nada aos ensinamentos do oculto. No entanto, as expressões juramento e trair não são de forma alguma apropriadas e, de imediato, são até mesmo enganosas. Não se trata de juramento algum no sentido comum da palavra. Neste grau da evolução passa-se, muito mais, por uma experiência. Aprende-se como pôr em prática o ensino do oculto e como colocá-lo a serviço da humanidade. Começa-se verdadeiramente a entender o universo. Não se trata de calar acerca das verdades superiores, mas muito mais de representá-las da maneira certa e com o tacto adequado. Sobre o que se aprende a silenciar, é algo completamente diferente. Adquire-se essa maravilhosa qualidade com respeito a muito do que anteriormente se comentou, em especial em relação à maneira como se comentou. Seria um péssimo iniciado aquele que não colocasse os mistérios vivenciados a serviço do mundo, tanto quanto possível. Não há nenhum outro obstáculo para a comunicação neste campo, além da falta de entendimento por parte daquele que a deve receber. Aliás, os mistérios superiores não se prestam a qualquer conversa a respeito. Mas ninguém está proibido de dizer se alcançou o grau de evolução descrito. Nenhum outro homem e nenhum ser lhe exige juramento nesse sentido. Tudo está encerrado dentro de sua própria responsabilidade. O que ele aprende consiste em encontrar, em qualquer situação, a partir de si mesmo, o que precisa fazer. E o juramento nada mais significa senão que o indivíduo se tornou maduro para poder arcar com tal responsabilidade. Se o candidato se tornou maduro quanto ao descrito, recebe então aquilo que simbolicamente se denomina trago do esquecimento. Ele será iniciado principalmente no mistério referente a como se pode actuar sem deixar-se perturbar constantemente pela memória inferior. Para o iniciado, isto é necessário, pois ele terá de manter, continuamente, integral confiança na imediata atualidade. Terá de ser capaz de aniquilar os véus da memória,
que se estendem ao redor do ser humano em cada momento da vida. Ao julgar algo que se me apresenta hoje pelo que vivenciei ontem, estou sujeito a múltiplos enganos. Obviamente não se quer dizer com isto que se deva renegar a experiência obtida na vida. Deve-se, sempre, mantê-la presente, tanto quanto possível. Mas, como iniciado, o indivíduo deve ter a faculdade de julgar cada nova vivência a partir de si, de deixá-la actuar sobre si, livre de todo o passado. A todo instante terei de estar preparado para que cada coisa ao ser me possa trazer uma revelação inteiramente nova. Se julgo o novo em função do velho, estarei à mercê do equívoco. É precisamente por capacitar-me a ver o novo que a memória de experiências velhas se me torna mais útil. Se não possuísse uma determinada experiência, eu talvez nem percebesse a qualidade de uma coisa ou de um ser que se me defronta. Mas é precisamente para perceber o novo, não para julgar o novo em função do velho, que deve servir à experiência. Com respeito a isso, o iniciado adquire faculdades bem determinadas. Por esse meio se lhe desvendam muitas coisas que permanecem ocultas ao não iniciado. O segundo trago oferecido ao iniciado é o trago da memória. Por seu intermédio ele adquire a faculdade de ter permanentemente presentes no espírito mistérios superiores. Para isso a memória comum não seria suficiente. É preciso tornar-se inteiramente uno com as verdades superiores. Não basta apenas sabê-las, mas ser capaz de aplicá-las nas atividades vitais tão naturalmente como a pessoa comum come e bebe. Elas terão de tornar-se exercício, hábito, inclinação. Não se deve ter de refletir sobre elas no sentido comum, elas terão de expressar-se por meio do próprio indivíduo, fluir através dele tal como as funções vitais do seu organismo. Assim ele virá a ser, em sentido espiritual, cada vez mais aquilo para o que, no físico, a natureza o fez. Considerações de ordem prática. Quando o indivíduo perfaz seu desenvolvimento em relação a sentimentos, pensamentos e disposições da forma como descrito nos capítulos referentes à preparação, iluminação e iniciação, efetua em sua alma e em seu espírito uma estruturação semelhante àquela que a natureza efetuou em seu corpo físico. Antes desse desenvolvimento, alma e espírito são massas indefinidas. O clarividente os percebe qual redemoinhos de névoa espiralados e entremeados, de preferência percebidos numa coloração debilmente luzente de matizes avermelhados e marrom-avermelhados, ou também amarelo-avermelhados. Após o desenvolvimento, eles começam a brilhar espiritualmente qual cores verde-amareladas, azul-esverdeadas, e apresentam uma estrutura regular. O indivíduo chega a tal regularidade e, com isso, a conhecimentos mais elevados quando introduz em seus sentimentos, pensamentos e disposições ordem tal como a natureza introduziu em suas funções corporais de forma a capacitá-lo a ver, ouvir, digerir, respirar, falar, etc. Com a alma respirar, ver, etc. Com o espírito ouvir, falar, etc. Eis o que o discípulo aprende sucessivamente. Pretende-se ainda expor aqui, detalhadamente, algumas considerações práticas que fazem parte da educação superior da alma e do espírito. São elas tais que, no fundo, cada um as pode seguir sem ter de levar em consideração outras regras e, através das mesmas, avançar um bom trecho na ciência do oculto. Deve-se aspirar, quanto à paciência, a um especial desenvolvimento. Cada impulso de impaciência tem um efeito paralisante, até mesmo mortificante, sobre as faculdades superiores adormecidas no ser humano. Não se deve exigir que, de um momento para o outro, se descortinem desmesuradas visões nos mundos superiores. Pois neste caso, via de regra, elas certamente não surgirão. Satisfação com o mais insignificante passo dado, calma e serenidade deverão cada vez mais apossar-se da alma. É bem compreensível um discípulo ansiar impacientemente pelos resultados. Contudo,
Ele nada obterá enquanto não dominar essa impaciência. Tampouco em nada adianta combater essa impaciência meramente no sentido comum da palavra, pois ela só se tornará mais forte ainda. Neste caso a pessoa somente se engana a seu respeito, enquanto ela se assenta tanto mais fortemente nas profundezas da alma. Só dedicando-se reiteradamente a um pensamento bem determinado, assimilando inteiramente, é que conseguirá algo. Este pensamento é o seguinte: se bem que deva fazer tudo em prol de meu desenvolvimento anímico e espiritual, aguardarei calmamente até ser considerado digno, por poderes superiores, de uma determinada iluminação. Se esse pensamento se tornar tão vigoroso, vindo a constituir um perfil de caráter, o discípulo estará trilhando o caminho certo. Esse perfil de caráter cunhará até mesmo aparência exterior. O olhar torna-se calmo, os movimentos seguros, as decisões determinadas, e tudo o que se entende por nervosidade desvanece-se paulatinamente no indivíduo. Nisto, pequenas regras aparentemente insignificantes são levadas em consideração. Por exemplo, alguém nos causa uma ofensa. Anteriormente à nossa educação oculta, voltávamos nosso sentimento contra o ofensor. A irritação efervescia em nosso interior. No discípulo, no entanto, em tais ocasiões assume imediatamente o seguinte pensamento: tal ofensa nada muda de meu valor, então ele fará o que cabe fazer contra a ofensa, com calma e serenidade, e não a partir da irritação. Naturalmente não se trata de simplesmente engolir cada ofensa, e sim de manter-se tão calmo e seguro na reprovação de uma ofensa contra a própria pessoa quanto alguém se manteria se a ofensa houvesse sido causada a outro, em cujo caso se tivesse o direito de reprová-la. Sempre se terá de levar em conta que a disciplina do oculto não se realiza em processos grosseiros exteriores, mas em subtis e silenciosas transformações da vida anímica e mental. A paciência exerce um efeito atrativo sobre os tesouros do saber superior. A impaciência tem efeito repulsivo. Por meio de pressa e agitação nada poder ser alcançado nos planos superiores da existência. Em especial terão de silenciar desejos e apetites. Estas são qualidades da alma diante das quais todo saber superior se retrai receosamente. Por valioso que seja todo conhecimento superior, não se deve cobiçá-lo querendo-se que ele sobrevenha. Quem o cobiça em causa própria jamais o alcançará. E isto requer, antes de tudo, o indivíduo ser verdadeiro perante si mesmo nas maiores profundezas da alma. Ele não deve enganar-se em nada, relativamente a si próprio. Terá de examinar face a face os próprios defeitos, fraquezas e insuficiências, com veracidade interior. No momento em que você desculpa qualquer uma de suas fraquezas perante si mesmo, estará colocando uma pedra no caminho que o deve conduzir ao alto. Você somente poderá remover tais pedras através de uma autoanálise. Existe um só caminho para se despojar de seus erros e fraquezas, realmente reconhecê-los. Tudo se encontra adormecido na alma humana e pode ser despertado. Também seu raciocínio e seu juízo o indivíduo pode aprimorar quando, com calma e serenidade, dedica-se a examinar por que é fraco a esse respeito. Naturalmente tal autoconhecimento é difícil, uma vez que a tentação da ilusão sobre si mesmo é infinitamente grande. Quem se acostuma à veracidade perante si próprio abre para si o portal do discernimento superior. No discípulo terá de desvanecer-se toda e qualquer curiosidade. Ele precisa desacostumar-se, tanto quanto possível, de fazer perguntas relativas a coisas visando apenas a satisfação da própria ânsia do saber. Só deverá perguntar aquilo que serve ao aperfeiçoamento de sua entidade a serviço da evolução. Com isto, porém, alegria e dedicação ao saber não deverão, de forma alguma, ser tolhidas. Ele terá de escutar devocionalmente tudo que sirva a tal finalidade e terá de procurar cada oportunidade para tal devoção. Para a formação no oculto é particularmente necessária uma educação da vida dos desejos. Não se trata de, porventura,
tornar-se livre de desejos, pois tudo o que devemos alcançar devemos também desejar. E um desejo sempre se realizará, desde que atrás dele se encontre uma força toda especial. Essa força provém da verdadeira cognição. Não desejar de forma alguma enquanto não se houver reconhecido o verdadeiro domínio, eis uma das regras de ouro para o discípulo. O sábio aprende primeiro a conhecer as leis do universo, seus desejos, então, vêm a ser forças que se realizam. Um exemplo nítido será abordado aqui. Certamente muitos desejam conhecer, a partir da própria percepção, algo relativo à sua vida antes do nascimento. Tal desejo será totalmente inútil e destituído de resultado enquanto essa pessoa não houver adquirido conhecimento das leis, através do estudo científico espiritual, em seu subtil e mais íntimo caráter, da essência do eterno. Entretanto, havendo realmente adquirido esse conhecimento e querendo então progredir, ele o fará por meio de seu desejo enobrecido e purificado. Tampouco de nada adianta dizer, sim, desejo justamente observar minha vida precedente, e para essa finalidade pretendo estudar. É preciso, muito mais, ser capaz de renunciar a esse desejo por completo, de eliminá-lo e, de imediato, estudar totalmente sem essa intenção. Será preciso desenvolver alegria e dedicação ao que se aprende, sem nutrir a referida intenção. Pois só dessa maneira se aprende ao mesmo tempo a cultivar o desejo adequado, de modo a acarretar sua realização. Se fico colérico ou me irrito, levanto uma barreira no mundo anímico ao meu redor, e as forças que deveriam desenvolver meus olhos anímicos não podem aproximar-se de mim. Se, por exemplo, alguma pessoa me irrita, envia uma corrente anímica para o mundo anímico. Não conseguirei ver essa corrente enquanto ainda for capaz de me irritar. Minha irritação me encobre. Também não devo acreditar que terei imediatamente uma manifestação anímica, astral, se não mais me irritar. Ora, para isso é necessário que primeiro se desenvolva em mim um olho anímico. Todavia, a disposição para tal olho está latente em cada ser humano, permanecendo porém inerte enquanto o indivíduo é capaz de se irritar. Também não surge imediatamente depois de se haver combatido um pouco o aborrecimento. Será, muito mais, preciso continuar combatendo a cólera e prosseguir com paciência. Algum dia então se perceberá que esse olho anímico se desenvolveu. Aliás, não é somente a irritação que se deve combater com tal finalidade. Muitos ficarão impacientes e com dúvidas por haverem combatido, anos a fio, algumas particularidades da alma sem que sobreviesse a clarividência. Certamente desenvolveram algumas características e deixaram que outras tantas se alastrassem mais. O dom da clarividência só se apresenta quando estão reprimidas todas as características que impedem as respectivas faculdades latentes de virem à luz. Com efeito, rudimentos da visão, ou da audição, já aparecem antes, mas são plantinhas delicadas, facilmente sujeitas a toda a espécie de enganos e que também facilmente morrem se não são contínua e cuidadosamente tratadas e cultivadas. Dentre as qualidades que devem ser combatidas tanto quanto cólera e irritação figuram pusilanimidade, superstição, preconceitos, vaidade e ambição, curiosidade e loquacidade desnecessária, as discriminações de pessoas segundo características externas de classe, sexo, raça, etc. Em nossa época, é difícil compreender que o combate a tais qualidades tenha algo a ver com elevação da faculdade cognitiva. Mas todo cientista do oculto sabe que esta depende muito mais de tais coisas do que do aumento da inteligência e da prática de exercícios artificiais. Em especial, poderá facilmente surgir um mal-entendido se alguns acreditarem que se deva vir a ser audaz, já que se deve ser intrépido, que se deva refutar as diferenças das pessoas, já que se devem combater os preconceitos de classe, raça, etc. Aprende-se muito mais a conhecer corretamente quando não mais se está emaranhado em preconceitos.
Já no sentido comum, é certo o facto de o medo de uma presença me impedir de julgá-lo objetivamente, de o preconceito racial me impedir de olhar para dentro da alma de uma pessoa. Esse sentido comum o discípulo terá de desenvolver em si com grande subtileza e agudeza. Uma pedra também é lançada no caminho individual para o oculto por tudo que ele diz sem antes ter tido cuidado de purificá-lo em seus pensamentos. Para isso, é preciso considerar algo que aqui poderá ser explicado por meio de um exemplo. Se alguém me disser algo e com base nisso eu tiver de replicar, terei então de esforçar-me para levar mais em conta a opinião, o sentimento e até mesmo o preconceito do outro do que o que eu próprio, no momento, tenho a dizer relativamente ao assunto em questão. Com isso é indicado o apurado cultivo de um tacto ao qual o discípulo terá de dedicar-se zelosamente. Ele terá de adquirir um juízo sobre o grau de significação que possa ter para o outro o facto de ele lhe opor sua própria opinião à dele. Nem por isso se deve reter a própria opinião. De forma alguma isto deverá ocorrer. Mas será preciso atentar tão exatamente quanto possível ao outro para, a partir daquilo que se ouviu, formular a própria resposta. Em tal caso, um pensamento sempre voltará a ascender no discípulo, e ele estará na trilha correta se esse pensamento viver nele de forma a tornar-se disposição de caráter. Eis o pensamento: não importa que eu tenha opinião diferente da opinião do outro, e sim que o outro encontre o certo a partir de si próprio, se para isso eu contribuir, através de tal pensamento e pensamentos semelhantes, o caráter e a maneira de agir do discípulo transbordarão de brandura, que é um meio fundamental para toda a disciplina do oculto. Aspereza dissipa em redor de você as formações anímicas que devem despertar seu olho anímico. Brandura elimina os obstáculos e abre os seus órgãos. E com a brandura se desenvolverá na alma, dentro em breve, um outro traço, o calmo atentar a todas as subtilezas da vida anímica do ambiente circundante, com absoluto silêncio das próprias emoções anímicas. E se um indivíduo alcançou isso, as emoções anímicas de seu ambiente actuarão sobre ele de tal forma que sua alma crescerá e, crescendo, estruturar-se-á qual uma planta medrando à luz do sol. Brandura e silêncio em meio à verdadeira paciência abrem a alma para o mundo anímico e o espírito para o mundo espiritual. Persevera na calma e no recolhimento, fecha os sentidos ao que eles te transmitiram antes de tua disciplina oculta, faz parar todos os teus pensamentos que, segundo teus hábitos anteriores, moviam-se em ti qual fluxo e refluxo, fica imóvel e silencioso em teu íntimo e aguarda com paciência. E então, mundos superiores começarão a plasmar teus olhos anímicos e teus ouvidos espirituais. Não deves esperar que desde logo comeces a ver e ouvir no mundo da alma e do espírito. Pois o que fazes apenas contribuirá para plasmar teus sentidos superiores. Mas somente serás capaz de enxergar animicamente e ouvir espiritualmente quando possuíres esses sentidos. Se, por um espaço de tempo, tiveres perseverado em calma e recolhimento, retoma então teus afazeres cotidianos depois de haver gravado fundo pensamento. Há de me sobrevir o que me deverá sobrevir quando eu estiver amadurecido o suficiente. E em absoluto queiras atrair algo das potências superiores através de tua arbitrariedade. Essas são instruções que cada discípulo do oculto recebe de seu instrutor no início do caminho. Se as observar, ele se aperfeiçoará. Se não as observar, todo o trabalho será em vão. Mas elas só serão difíceis para quem não dispõe de paciência e perseverança. Não há outros obstáculos senão aqueles que cada um, por si mesmo, coloca no caminho e que também cada um pode evitar se realmente quiser. É preciso sempre voltar a sublinhar isto, já que muitos formam uma ideia totalmente falsa das dificuldades da trilha do oculto. Em certo sentido, é mais fácil transpor os primeiros graus dessa trilha do que vencer as dificuldades mais triviais da vida sem a disciplina do oculto. Ademais, aqui cabiam ser comunicadas somente coisas que não acarretam espécie alguma de perigo para a saúde corpórea e anímica.
É certo existirem também outros caminhos que conduzem mais rapidamente ao fim, mas com estes nada tem a ver o que aqui é tratado, pois eles podem produzir sobre o indivíduo certos efeitos que um experimentado ocultista não almeja. Já que alguma coisa relativa a tais caminhos sempre é dada ao conhecimento público, deve-se expressamente acautelar sobre o seu segmento. Por motivos que somente o iniciado é capaz de compreender, esses caminhos jamais podem ser dados a conhecer publicamente sob sua verdadeira forma. E os fragmentos que aparecem ali e acolá não poderão conduzir a nada de proveitoso, mas sim contribuir para minar a saúde, a felicidade e a paz de espírito. Quem não quiser entregar-se a potências sombrias, de cuja essência e origem nada pode saber, evite envolver-se nessas coisas. Algo ainda deve ser dito relativamente ao ambiente em que os exercícios da disciplina do oculto devem ser efetuados. É que dele muito dependerá. Todavia, as coisas se apresentam para cada pessoa de diferente forma. Quem se exercitar, por exemplo, num ambiente saciado de interesses egoístas, da moderna luta pela existência, precisará estar cônscio de que esses interesses não deixarão de exercer influência sobre a formação de seus órgãos anímicos. É verdade que as leis interiores desses órgãos são tão fortes que essa influência não chega a ser por demais nociva. Tal como um lírio, por mais impróprio que seja o ambiente, não pode transformar-se num cardo. Tampouco pode o olho anímico transformar-se em algo diferente daquilo que deverá ser, mesmo quando interesses egoístas das cidades modernas actuam sobre ele. Mas em qualquer caso é bom que o discípulo faça de vez em quando da calma, da dignidade e do encanto interiores da natureza seu meio ambiente. Especialmente favoráveis se apresentam as condições para quem pode efetuar a disciplina do oculto envolto pelo verdejante mundo vegetal, em meio a montanhas ensolaradas ou ao afectuoso descer da simplicidade. Isso faz com que os órgãos interiores prosperem numa harmonia jamais alcançável numa cidade moderna. Em condições um pouco melhores que o simples homem da cidade já está situado quem, ao menos em sua infância, pode respirar o ar dos pinheiros, contemplar os cumes cobertos de neve e observar a atividade silenciosa dos animais da floresta e dos insectos. Contudo, ninguém dos que foram obrigados a viver na cidade deverá deixar de aduzir a seus órgãos anímicos e espirituais em vias de formar-se, qual alimento, os inspirados ensinamentos da pesquisa do oculto. Aquele cujo olhar não pode a cada primavera observar as florestas em seu verde deveria, em compensação, nutrir seu coração com os sublimes ensinamentos do Bhagavad Gita, do Evangelho segundo João, de Thomas von Kempen e com as explanações dos resultados científicos espirituais. Existem muitos caminhos rumo ao cume do Siddhi, mas uma opção correta é imprescindível. O conhecedor do oculto sabe comunicar muita coisa acerca de tais caminhos, o que ao não iniciado pareceria estranho. Pode acontecer, por exemplo, de alguém se achar muito adiantado na senda do oculto. Ele pode encontrar-se, por assim dizer, na iminência do descerramento de seus olhos anímicos e ouvidos espirituais, e então tem a sorte de fazer uma viagem num mar calmo, ou talvez também num mar agitado, e desata-se uma venda de seus olhos anímicos. De súbito, ele se torna clarividente. Um outro está igualmente na iminência de essa venda desatar-se, e isto acontece por meio de um pesado golpe do destino. Esse golpe teria paralisado as forças de outra pessoa e minado suas energias, mas para o discípulo tornar-se-á ponto de partida da iluminação. Um terceiro resiste com paciência, por anos a fio perseverou, sem colher fruto visível. Repentinamente, estando sentado tranquilo no quarto silencioso, tudo em torno dele vem a ser luz espiritual, as paredes desaparecem, tornando-se animicamente transparentes, e um novo mundo descortina-se ao seu olhar tornado vidente ou ressoa ao seu ouvido espiritual tornado ouvinte. As condições para a disciplina oculta.
As condições para ingressar na disciplina do oculto não são do tipo das que possam ser arbitrariamente determinadas por qualquer pessoa. Elas resultam da essência do saber oculto. Assim como não pode tornar-se pintor um indivíduo que não queira pegar num pincel, tampouco alguém poderá receber o aprendizado do oculto se não quiser preencher os requisitos indicados como necessários pelos instrutores do oculto. No fundo, o instrutor não pode dar senão conselhos. E, nesse sentido, deve-se também acolher tudo o que ele diz. Ele atravessou os caminhos preparados para o conhecimento dos mundos superiores. Sabe, por experiência, o que é preciso. Depende inteiramente da livre vontade de cada um querer ou não trilhar o mesmo caminho. Se alguém quisesse exigir que um instrutor lhe proporcionasse um aprendizado do oculto sem querer cumprir as condições, tal exigência equivaleria inteiramente à seguinte: ensina-me a pintar, mas poupa-me do contacto com o pincel. Tampouco poderá o instrutor jamais oferecer algo se não vier ao seu encontro a livre vontade do receptor. Mas é necessário sublinhar que o desejo geral pelo saber superior não basta. É natural que muitos tenham tal desejo. Quem nutre somente esse desejo sem, contudo, querer atender às condições especiais da disciplina do oculto, de início nada conseguirá. É isto que devem considerar os que se queixam das dificuldades da disciplina do oculto. Quem não puder ou não quiser cumprir as rigorosas condições terá, por ora, de renunciar ao aprendizado do oculto. Com efeito, as condições são rigorosas, porém não duras, já que não apenas se recomenda, mas se exige que seu cumprimento seja uma ação livre. A quem não leve isso em consideração, as exigências da disciplina do oculto podem facilmente se apresentar com um constrangimento à alma e à consciência. Uma vez que a disciplina se assenta sobre um desenvolvimento da vida interior, o instrutor terá, pois, de dar conselhos que se relacionem com essa vida interior. Mas não deverá ser interpretado como coação nada do que se exige como decorrência de uma decisão livre. Se alguém exigisse do instrutor: transmita-me seus segredos, mas deixe-me ficar com minhas sensações, sentimentos e ideias habituais, estaria exigindo algo totalmente impossível. Neste caso, estaria desejando nada mais do que saciar sua curiosidade, seu impulso de saber. Com tal intenção, no entanto, jamais se pode alcançar o saber do oculto. Serão agora expostas, em ordem sucessiva, as condições necessárias ao discípulo. Cumpre frisar que de nenhuma dessas condições se exige um integral cumprimento, mas simplesmente o aspirar a tal cumprimento. Ninguém é capaz de cumprir integralmente as condições, porém, por-se a caminho de seu cumprimento, isso cada um pode fazer. O que importa é a vontade, a intenção de pôr-se nesse caminho. A primeira condição é a seguinte: dedique sua atenção em aprimorar a saúde corpórea e espiritual. Naturalmente, o quão sadia uma pessoa é não depende, antes de tudo, dela. Todavia, pretender melhorar nesse sentido, disto cada um é capaz. Só de uma pessoa sadia pode advir conhecimento sádio. A disciplina não rejeitará uma pessoa carente de saúde, mas terá de exigir que o discípulo tenha vontade de viver de modo sádio. Neste particular, o indivíduo terá de alcançar a maior independência possível. Os bons conselhos alheios, que geralmente são dados sem ser solicitados, são, via de regra, totalmente supérfluos. Cada um deve esforçar-se por cuidar de si mesmo. Tratar-se-á muito mais, em sentido físico, de afastar influências nocivas do que de outra coisa. A fim de cumprir nossas obrigações, muitas vezes temos de impor-nos coisas que não são favoráveis à nossa saúde. O indivíduo terá de saber colocar, nos casos corretos, o dever acima da preocupação pela saúde. Mas o quanto não se pode deixar de fazer com um pouco de boa vontade. O dever terá, em muitos casos, de estar acima da saúde, até mesmo acima da vida. O gozo, para o discípulo, jamais. Em seu caso,
O gozo só poderá ser um meio para a saúde e vida. E neste sentido torna-se indispensável que ele use de absoluta sinceridade e veracidade perante si próprio. De nada adianta levar uma vida ascética se esta provém de motivações semelhantes às de outros gozos. Há quem encontre no ascetismo tanto prazer quanto um outro ao saborear um vinho. Esse, no entanto, não pode esperar que tal ascetismo lhe sirva a cognição superior. Muitos atribuem à sua situação de vida tudo o que aparentemente os impede de aprimorar-se nessa direção. Costumam dizer: em minhas condições de vida não é possível desenvolver-me. Para muitos, pode ser desejável mudar de situação de vida em outros aspectos. Para a finalidade da disciplina do oculto, ninguém precisa fazê-lo. Para este fim basta zelar, na situação de vida em que se encontra, o quanto possível por sua saúde corpórea e anímica. Qualquer trabalho pode estar a serviço do todo da humanidade, e para a alma humana pesa muito mais compreender o valor que um trabalho pequeno, talvez até mesmo desagradável, representa para o todo ao invés de pensar: esse trabalho não me é digno, estou qualificado para algo melhor. De especial importância para o discípulo é a aspiração à integral saúde espiritual. Uma doentia vida do sentimento e do pensamento sem dúvida alguma desviará dos caminhos da cognição superior. Pensamentos claros e calmos, vivências e sentimentos seguros constituem aqui o fundamento. Nada deve estar mais distante do discípulo do que inclinação ao fantástico, a excitação, a nervosidade, a exaltação, ao fanatismo. Um olhar sádio para todas as condições da vida. Eis o que ele terá de adquirir. Ele terá de saber orientar-se com segurança na vida, calmamente, terá de fazer com que as coisas lhe falem e sobre ele atuem. Terá de esforçar-se, em qualquer ocasião em que isso se faça necessário, para fazer jus à vida. Tudo o que seja exagerado e unilateral terá de ser evitado em seu julgar e sentir. Caso essa condição não fosse cumprida, o discípulo, ao invés de penetrar nos mundos superiores, ingressaria naqueles de sua própria força de imaginação. Ao invés da verdade, far-se-iam valer nele as opiniões predilectas. É melhor que o discípulo se mantenha prosaico do que exaltado e fantasista. A segunda condição consiste em sentir-se qual um membro de toda a vida existente. No cumprimento desta condição está encerrada muita coisa. Mas cada um só pode cumpri-la à sua própria maneira. Se sou educador e meu aluno não corresponde àquilo que almejo, tenho então de voltar meu sentimento não contra meu aluno, mas contra mim mesmo. Tenho de sentir-me uno com meu aluno a ponto de perguntar a mim mesmo: acaso aquilo que no aluno é insatisfatório não é uma consequência de meu próprio agir? Ao invés de voltar meu sentimento contra ele, farei reflexões no sentido de como eu próprio deverei portar-me, a fim de, futuramente, o aluno poder corresponder melhor às minhas exigências. A partir de tal mentalidade modifica-se, paulatinamente, todo o modo de pensar do ser humano. Isto é válido tanto para o menor como para o maior. A partir de tal mentalidade enxergo, por exemplo, um criminoso de forma diferente do que sem a mesma. Refreio meus julgamentos e digo a mim mesmo: sou apenas um homem como esse. A educação que circunstancialmente tive talvez me haja livrado de seu destino. Certamente também chegaria ao pensamento de que esse meu irmão se teria tornado outro se os professores que comigo despenderam seus esforços os tivessem dedicado a ele. Conscientizo-me de que a mim coube algo de que ele foi privado, e de que devo meu bem-estar precisamente à circunstância de que ele foi privado. E, então, não mais estarei longe da noção de que sou apenas um membro de toda a humanidade corresponsável por tudo que acontece. Com isso não se pretende dizer que tal pensamento tenha de ser imediatamente convertido em ações demagógicas exteriores. Porém, precisa ser silenciosamente cultivado na alma. E depois, pouco a pouco se expressará na conduta exterior de um indivíduo. Ora, em tais assuntos cada um só pode partir da reforma em si próprio.
De nada adiantará querer fazer exigências gerais à humanidade em função de tais pensamentos. É fácil fazer um juízo acerca de como as pessoas deveriam ser. O discípulo, porém, trabalha na profundeza e não na superfície. Portanto, seria inteiramente incorreto fazer aqui